Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo que eu desejo é que a Palavra de Deus seja luz na sua vida, que a Palavra de Deus possa iluminar os nossos corações, ela possa ser o grande alimento da nossa vida a cada dia. E nós nos colocamos na presença do Senhor, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo a sua bênção, sua graça, sua luz e a sua proteção, pedindo que o Senhor nos dê sua direção, para que em tudo possamos viver a sua vontade. Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo, Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade, ensina-me, Senhor, a te servir com toda a minha alma. Ensina-me, Senhor, a viver os teus caminhos, a trilhar as tuas estradas, a caminhar nas tuas veredas. Me ensina, Senhor, a estar sempre na tua presença, por meio da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz, muita ternura, muito Deus no seu coração, no coração de cada um de nós, quando a gente se reúne aqui em torno da palavra do Senhor. Vamos crescer na intimidade com Deus por meio da sua palavra. Então abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Marcos 5, tá? Vamos começar hoje o capítulo 5, né? Marcos 5, de 1 a 20, é a passagem que vamos meditar no nosso estudo da Palavra de Deus de hoje, aqui no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Passaram então a outra margem do mar, a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus conjuro-te, não me atormentes." Jesus, porém, disse-lhe: "Espírito impuro, sai desse homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, pois somos muitos." E suplicava-lhe para que não o expulsasse da região. Ora, havia ali uma grande manada de porcos que pastava na montanha. Os espíritos impuros suplicaram então: "Manda-nos entrar nos porcos." Jesus permitiu e eles saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada, que eram uns 2.000 porcos, precipitou-se pelo despenhadeiro e afogou-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram a notícia na cidade e no campo. E muitos foram ver o que havia acontecido. Chegaram junto a Jesus e viram o possesso, aquele que tivera a legião, sentado, vestido e no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Porém, os que presenciaram o fato contaram-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então puseram a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território. Quando Jesus ia entrar no barco, o homem que estivera possesso pediu para ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: "Vai para a tua casa, para junto dos teus. Anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como te mostrou misericórdia." O homem foi embora e começou a proclamar na Decápole tudo quanto Jesus lhe fizera.
e todos ficaram admirados. É interessante que essa passagem ela causa perplexidade pela dramaticidade dos acontecimentos, mas uma profunda admiração por aquilo que Jesus realiza na vida deste homem. Desculpa, vamos entender por parte, porque Jesus estava agora na região dos Gerazenos. O homem estava tomado por um espírito impuro, e esse espírito impuro o fez sair do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Veja, esse homem já era praticamente tido como um morto. A maneira como ele era dominado por esses espíritos impuros. Estava realmente possuído este homem, no sentido assim mais duro da palavra possessão. Deixava esse homem fora de si. Você imagina as cenas, o que esse homem saindo desse cemitério, do meio dos túmulos, porque ele morava ali no meio deles, e ele vivia amarrado com correntes, com grilhões, ele arrebentava as correntes, quebrava os grilhões, mas ninguém conseguia dominar esse homem. Era uma força diabólica, terrível, que tomava conta do coração desse homem. Ele vivia dia e noite, andando entre túmulos e pelos morros, gritando e se ferindo com pedras, se machucando. Além do mal estar tomando conta dele, ele estava se matando aos poucos. Por isso que eu digo que ele já estava praticamente como se fosse um morto. Porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer nos destruir a nossa alma, o nosso coração. Ele quer roubar a nossa natureza, a nossa dignidade humana. Quer roubar a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Ele quer nos matar no sentido de tirar a vida de Deus em nós. Matar no sentido de nos ver mortos para Deus. E aquele homem, vivendo toda aquela possessão, toda aquela situação triste na sua vida, de longe ele vê Jesus. E ele, mesmo em meio a toda possessão, em meio a toda opressão espiritual que ele passava e vivia, ele caiu de joelho aos pés de Jesus. Então, por favor, anote, grave aí o versículo 6. Versículo 6. O homem caiu aos pés de Jesus. Essa é a grande mensagem de hoje. Ele caiu de joelhos diante de Jesus. Todos os demônios devem se prostrar na presença dele para ser expulso. E nós, diante das maiores fragilidades da vida, das possessões que passamos com sentimentos, com opressões espirituais, nós precisamos se ajoelhar aos pés de Jesus, porque só Jesus para nos libertar do poder da opressão do mal. E de repente aquelas forças malignas começaram a gritar: que queres de mim, Jesus, filho do Altíssimo? Não me atormentes. E aqui está a ordem de Jesus, versículo número 8. Esse é o mais importante, ordem de Jesus. Espírito impuro, sai deste homem. O espírito impuro é o espírito sujo, maligno, encardido, perverso, enganador, divisor, destruidor. É esse espírito que está perturbando, esse espírito que está agindo. Esse espírito maligno, que Jesus tem poder e autoridade, está dizendo para sair desse homem. E Jesus também diz que esse espírito impuro tem que sair da minha vida, da sua vida, porque muitas vezes os espíritos impuros entram em nós, nos divide. Esse homem está dividido. Ele está mais levado pelos espíritos impuros do que pela sua própria consciência pessoal. Nós temos muitas vezes a nossa consciência moral, nossa consciência reta, nossa consciência cristã, mas tem espíritos que estão nos sacudindo. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Legião, porque são muitos os espíritos impuros, são muitos os demônios que estão atormentando esse homem, mas eles suplicavam
para que, saindo daquele homem, porque Jesus não deixa o mal agir em nós quando nos colocamos sob sua autoridade, ele expulsa os demônios daquele homem e manda para a manada de porcos. Aqui é uma linguagem simbólica muito profunda, porque os porcos representam a impureza, né? Os judeus não comem carne de porcos e assim por diante, porque o porco representa um animal impuro, sujo. Então esse espírito puro e sujo, ele não pode ficar no homem. E por isso ele é expulso do homem, é mandado para os porcos, e os porcos vão sucumbir, vão perecer, porque o mal todo há de perecer, o mal não há de permanecer na presença do Senhor. Aquele homem, depois que foi curado, foi liberto, foi restaurado, ele queria permanecer com Jesus, mas Jesus quis que aquele homem fosse testemunhar, e por isso a ordem que é para nós, lá no versículo de número 19, vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como te mostrou sua misericórdia, como a misericórdia de Deus te libertou. Vá você também, libertos por Jesus, restaurados por Jesus, vai mostrar o que a misericórdia de Deus está realizando na minha, na vida de cada um de nós. Vamos chamar aqui, nesse nosso estudo da palavra, o nosso querido Padre Antônio Xavier. No estudo que hoje fazemos do Evangelho de Marcos, algo muito envolvente nos aparece, que é exatamente o encontro de Jesus com esse endemoniado de Gerasa, dito no Evangelho de Mateus como sendo de Gadara. Não importa tanto o nome da cidade, o que importa de verdade é o que acontece ali. É um evangelho muito bonito, porque começa com uma tensão muito grande e termina com uma alegria muito grande. Aqui nós vemos várias cenas diferentes, né? A primeira de Jesus que vai para ali, que encontra o demoniado, depois a conversa do demônio com Jesus, e Jesus que ordena que ele saia, depois o pedido que ele faz e que Jesus concede, depois o povo que chega até Jesus e que diz a ele que se afaste dali, e Jesus com o endemoniado que agora está tranquilo e quer segui-lo, e ele diz que não. Então tem muita coisa nesse evangelho. Vamos nos deter unicamente a um detalhe que talvez seja exatamente aquele que o Padre Roger preferiu não mexer nessa nossa programação de hoje. Então nós olhamos para o finalzinho do evangelho. É interessante que mesmo Jesus, que chamava tanta gente, trazia tanta gente para perto de si e dava missões para eles, enviava para fazer tantas coisas, agora diante da situação desse endemoniado, ele não deixou que ele seguisse. Mandou direto para Decápole, para a cidade dele, para que lá testemunhasse. E é interessante isso, né? Vejam só que seguir Jesus é algo que pode acontecer de muitas formas. O mais importante é que seja de acordo com aquilo que ele deseja. Aqui nós vemos exatamente um contexto bem específico de vocação, né? Nem toda vocação é para sair de onde se está e ir seguir Jesus. Algumas delas é exatamente de maneira bem contrária, onde se finca de verdade ali as raízes no solo e ali então se estabelece de maneira estável aquilo que é vontade de Deus. E era isso que ele queria para esse que foi um endemoniado e que foi curado de maneira tão dramática assim. Isso para nós nos mostra assim, um conceito muito interessante que hoje em dia discutimos bastante. O que nos torna missionários é exatamente o batismo que recebemos, porque somos enviados automaticamente para o mundo. O como isso vai se dar é algo que se descobre depois, mas a identidade todos nós temos. O que é ser missionário não é outra coisa do que mostrar ao mundo que não sabe, que não vê ou que não quer ver, que Jesus está presente e que realizou grandes coisas em nossas vidas e que é capaz de fazer muito mais por aqueles também que nos escutam. Por isso, quer seja indo, quer seja ficando, permaneçamos sempre na vontade de Deus. Senhor meu Deus, o teu nome, o poder, a honra e a glória para sempre. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja exaltado, Senhor, porque o teu nome é poderoso, grande, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Expulsa da minha vida, Senhor, expulsa da vida de cada um de nós todos os espíritos impuros, perversos, mentiroso, todo espírito enganador, todo espírito de ilusão, todo espírito que vem para causar estragos em nossa vida. Tu tens o poder, Senhor, de nos libertar do mal. Tu tens o poder de nos libertar do poder do maligno. E é por isso que nós invocamos teu nome, Senhor,
e a Ti rendemos toda a honra, toda a glória. Nós nos prostramos aos Teus pés, Senhor, e nos colocamos sobre a Tua autoridade, sobre o Teu senhorio, para que o mal não domine sobre nós, mas somente a Tua graça. Dai-nos a Tua bênção e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a palavra de Deus em nosso coração, que bênção é a palavra de Deus que faz nova todas as coisas em nossa vida. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.